O artigo de hoje de Eduardo Gianetti na Folha de São Paulo sobre a questão da igualdade levanta questões muito interessantes. Ele começa fazendo uma comparação entre o filósofo grego Diógenes e o todo-poderoso imperador Alexandre, mostrando que os extremos se tocam, né? Um que acha que não precisa de absolutamente nada e o outro que tem todo o poder do mundo, mas no fundo diz que se não fosse ele, gostaria de ser justamente aquele que nada tem e não precisa de nada. Mas o que é mais interessante depois é a questão da desigualdade material, da desigualdade social, as principais bandeiras aí da própria esquerda, né? E que muitas vezes é usada de forma inconsistente ou ruim para o debate, porque usa de sensacionalismo, de populismo. O ponto que eu queria chamar a atenção para começo de conversa é a origem do problema, segundo o Eduardo Gianetti. Né? Nossa péssima distribuição de renda é fruto de uma grave anomalia, diz ele. A brutal disparidade nas condições iniciais de vida e nas oportunidades das nossas crianças e jovens de desenvolverem adequadamente suas capacidades e talentos, de modo a ampliar o seu leque de escolhas possíveis e eleger seus projetos, apostas e sonhos de vida. Ou seja, Eduardo Gianetti está focando aqui no ponto de largada, na questão de que logo no começo das nossas vidas, no Brasil, há uma disparidade tão grande de condições básicas que é difícil você falar em meritocracia, é difícil você falar em responsabilidade individual, é difícil você falar em que cada um realmente chegou àquele resultado por conta de apenas seus próprios atos. Quer dizer, você tem condições ainda tão precárias na largada que você teria uma certa razão de ser em usar o argumento de que há, se não um determinismo social, no mínimo uma influência muito grande que ajuda a determinar, de certa forma, aquele resultado final que nós vemos. Eu tenho algum apreço por esse tipo de argumento, sem cair, contudo, no discurso da esquerda que mata a meritocracia e que apela para um total determinismo social. Eu acho que é inegável que quando você vai numa favela e vê que falta saneamento básico, e vê que os traficantes são os heróis do pedaço, e vê que o garoto tem que dormir em meio a tiroteio e tentar estudar numa péssima escola pública, e achar que, de fato, esse garoto está em condições de competir em pé de igualdade com o outro criado numa situação totalmente oposta, é óbvio que isso não é verdadeiro. É óbvio que você tem aí um viés muito grande que vai dar todas as condições do mundo para que aquele criado numa situação melhor se sobressaia na competição do mercado à frente. Então eu acho que é inegável, e a gente tem que ser sincero no debate, que existe isso. Né? E aí ele mesmo questiona, falta recurso, então, e aí ele condena na sequência do artigo a proposta, que mesmo o diagnóstico aparentemente acertado que parte da esquerda faz, ele condena então a proposta que se segue dessa premissa. Falta recurso? Não parece ser esse o caso. Né? Ele cita vários exemplos, os estádios padrão FIFA, os jatos comprados pelo governo e tudo mais que a gente está cansado de ver. Né? Construção de trem-bala, que o governo debate em torno de 40 bilhões de reais, 50 bilhões e por aí vai. Então, obviamente, não é uma questão de falta de recurso. Nós temos uma arrecadação tributária da ordem de 36%, 37% do PIB já. Nós temos um gasto em educação em relação ao PIB já similar à média da OECD. Então, obviamente, o Brasil não tem um problema de falta de recurso público. Ele tem um problema de juízo, como diz o Eduardo Gianetti, ou um problema de mau uso desses recursos, né, de incompetência, de desvio, corrupção, prioridades questionáveis, uso eleitoreiro, político e por aí vai. O que me remete à questão central para mim e que passa um pouco ao largo desse artigo do Gianetti, que é uma pessoa que eu admiro, respeito bastante, mas que acho que fica em falta aqui. O problema está justamente no modelo de concentração e centralização do uso desses recursos, que são de uma quantidade astronômica, né, estratosférica, mas tudo concentrado em Brasília, no governo central, de forma a
induzir a esse tipo de desperdício ou uso político eleitoreiro. Então, falam muito em desigualdade, mas esquecem que o maior concentrador de riqueza no Brasil é justamente o governo, e o governo central. Brasília tem a maior renda per capita do país, né? E eu costumo brincar que os maiores itens de produção lá são leis estúpidas e corrupção. Então, enquanto a gente não atacar essa questão principal, né, da forma de se gastar os recursos no Brasil, que é muito pouco determinado pelo governo e pelo mercado e muito concentrado no governo e no governo central, a gente vai, na minha opinião, ficar andando em círculos sem atacar as raízes do problema. Além disso, a gente tem que limitar e debater o foco do Estado, o escopo de atuação do Estado. Enquanto o Estado tiver um grau de decisão arbitrária, de intervencionismo minucioso no dia a dia da economia e nos mínimos detalhes de nossas vidas, novamente nós vamos estar induzindo a um modelo que vai produzir esse tipo de efeito perverso. O que o Estado deveria estar fazendo? Cuidando de poucas e básicas funções, suas funções precípuas. Justamente a questão da segurança, da saúde, eventualmente, da educação por meio de vale educação, de voucher, para poder estimular a competição no lado da oferta e deixar o poder de decisão de escolha na família, que tem muito mais conhecimento de causa e interesse em estar provendo uma educação melhor para os seus filhos do que o burocrata distante em Brasília. E nessas questões básicas de saneamento e por aí vai, que também dá para discutir se a iniciativa privada não poderia fazer melhor, mas que seja o governo ficar restrito a essas funções que melhorariam, então, o ponto de largada. Você teria menos violência nessas comunidades, você teria um saneamento decente, básico, chegando, e você teria, então, uma educação minimamente aceitável para que você pudesse estar gerando uma competição mais fair, mais justa. E aí você, com essas regras do jogo valendo, aí sim respeitaria a meritocracia, respeitaria o resultado que advém desse tipo de modelo, que é o que os liberais defendem, que é o capitalismo de livre mercado, com o Estado cuidando de certas funções básicas. E aí sim podendo fazer um serviço muito mais a contento, porque é restrito a isso. E não um Messias Salvador que vai fazer a justiça social focando no resultado igualitário, que é a demanda dos socialistas, a demanda de boa parte da esquerda, inclusive do social-democrata. Então, enquanto isso não for trazido à tona no debate, nós vamos ter o quê? O uso dessas desigualdades que realmente não parecem justas, né, de forma sensacionalista, de forma demagógica, que é pedir apenas mais e mais governo atuando nos efeitos e que é pedir mais do veneno que causa o problema, né? Mais Brasília, mais concentração de recursos no governo, tudo aquilo que gera a própria desigualdade. Né? O governo tem o BNDES a seu dispor, que é uma bolsa empresário, aí ele usa o Bolsa Família para compra de voto de cabresto, que não ensina a pescar, apenas dá o peixe, e faz terrorismo eleitoral com isso, criando um clima de que é uma política de governo e não de Estado, né? E sem uma clara estratégia de saída, quer dizer, ele celebra cada vez mais famílias dependentes de esmolas estatais, o que é uma disparidade, um absurdo, e por aí vai. Então, do jeito que é hoje, o discurso da desigualdade me parece sempre o quê? Uma idealização da inveja, uma forma de mascarar aqueles que, no fundo, têm raiva do bem-sucedido. Como dizia Tom Jobim, no Brasil o sucesso é pecado, é visto como pecado. Então, enquanto esse fator cultural não mudar, enquanto a gente não aprender a enaltecer o sucesso, a aplaudir as pessoas bem-sucedidas com mérito próprio, né, diga-se de passagem, nós não vamos para frente. Vale lembrar que o ambiente mais competitivo que existe no mundo talvez seja o setor de tecnologia, e o Vale do Silício na Califórnia é o melhor exemplo disso. Nós temos lá vários e vários casos de drop-out, de pessoas que largaram a faculdade, empreenderam e conseguiram um incrível sucesso sem nenhuma dependência de governo. Muito pelo contrário, muitas vezes apesar, a despeito do governo. Né? Isso é louvável, isso tem que ser elogiado. Então o problema não está na desigualdade em si. Pessoas são desiguais na beleza, na loteria da genética, na altura, são desiguais nos seus dons, nas suas capacidades,
no esforço que elas empreendem, nas suas tarefas, na vocação, em tudo isso elas são desiguais. Então é óbvio que o resultado vai ser desigual. Não existem vários Pelés, não existem vários Neymar. Então é óbvio que o foco em si na desigualdade me parece sempre uma bandeira de igualitários invejosos. Dito isso, eu acho que os liberais, a direita, os conservadores não podem cair na falácia de deixar de reconhecer o problema que o Eduardo Giannetti aqui aponta. Que pelo fato do Brasil já ser esse sistema de capitalismo de Estado, de semissocialismo, de fascismo, concentrador de mais de poder e recursos no Estado, o fato é que a competição não é fair. O fato é que não há um ambiente de livre mercado onde a meritocracia possa prevalecer. Isso tem que ser atacado. E a forma que eu vejo melhor para atacar isso é reconhecer que temos justamente que retirar muito do que temos hoje de intervenção do governo na economia e deixar o governo focar de forma muito mais limitada e restrita em suas áreas fundamentais para melhorar esse ponto de largada da população mais pobre, que larga então de forma muito desigual, sem poder competir. De igual para igual, impede igualdade com os demais. Que fique claro que isso não é também um apelo para uma igualdade de condições, outra utopia, que leva ao quê? A um grau de intervenção totalitário no fim do dia. Porque sempre famílias vão ser desiguais, e sempre vão ter educações distintas, e sempre vai ter alguém com mais condições ou mais consciência para mandar seus filhos para estudarem em lugares melhores fora do próprio país, ou beberem da cultura de fora. Então, e passarem valores internos mesmo, que vem muitas vezes de berço e nem sempre depende da conta bancária. Mas o fato é que na largada já vai haver diferenças. É impossível ter igualdade de condições. O que você pode ter é melhores condições para todos e aí sim poder deixar a meritocracia falar mais alto. Um valor tão caro a nós liberais. Então eu acho que é muito interessante o artigo do Eduardo Giannetti, as reflexões que ele suscita são muito importantes, muito saudáveis. O Brasil precisa debater melhor isso, mas precisa deixar de lado o discurso fácil, que vende porque é demagógico, porque é populista, de igualdade de resultados ou mesmo igualdade de oportunidades. O que o Brasil precisa é de mais livre mercado, mais competição, mais meritocracia, tudo isso, claro, com regras do jogo mais justas e com ponto de largada melhor, com uma condição melhor para os mais pobres.